A terra, fêmea ancestral, carrega em seu ventre milagres miúdos e sementes de esperança. Sua pele é atravessada por ventos e marés, é ninho de formigas de fogo e aves noturnas. Ela beija o solo, conhece cada grão com a boca da vida e coleciona o tempo em camadas. Em seu abraço largo, acolhe cada ser, nutrindo com docilidade, silêncio e lentidão. Na barranca da tarde, rios mansos sussurram segredos aos ouvidos do mundo. E sob o céu sem fim, ela alarga, respira e transpira mudanças. Terra, nossa mãe, eternamente viva, pulsante, faz brotar. O que o indígena não diz essa terra me pertence, né? Eu pertenço a essa terra, né? Então, e não é só Caingangue, isso é de modo geral. Levantamentos arqueológicos, né, do Robson Rodrigues, que ele encontrou restos de cerâmica e ele datou, ele disse que eles viviam ali pelo menos desde o século XV, 600 anos, século XIV, século XV, pelo material. E porque os caingangues eram grandes ceramistas, até hoje, né, tem a tradição ceramista deles. E ele encontrou, e eles conseguiram datar os restos numa área que eles encontraram numa fazenda, datou, então ele disse que 600 anos, pelo menos, que eles estão por ali. Então eles ficavam ali. Tietê, Aguapeí Feio, Rio do Peixe e o Paranapanema. Eles viviam ali, nas bacias do Aguapeí Feio e o Rio do Peixe. Monsenhor Claro era um religioso, se sensibilizou pela questão indígena. Aí ele acreditou que ele podia ter, catequizar os caingangues, ter o contato, porque os caingangues eram índios assim, refratários, indígenas refratários à presença dos brancos no seu território. A construção da Noroeste, chegou um momento que o Machado de Melo, que é o empreiteiro maior, ele ameaçou parar as obras, porque os caingangues, ou eles cortavam fio de telégrafo, atacavam as estações. A partir daqui, a Noroeste entra em território que ainda não tem cidade, não tem vila. E houve esse problema, o que fazer com os caingangues, e nessa situação de conflito. Que época que eu estou falando? Início do século XX. Então, entre 1906 e 1910, esses conflitos aí. E o Monsenhor Claro, ele acreditou que ele podia fazer isso. Aí ele fez uma expedição, arrumou um grupo inclusive de guaranis, que já tinham um histórico de contato, né? Entre aspas, pacificados. E aí eles desceram o Rio Feio. No 25º dia, eles já estavam um dia de volta, porque eles não conseguiram, né? No primeiro dia de volta eles foram atacados. Eles foram atacados e morreram 3 da expedição, inclusive o próprio Monsenhor, e pelo menos um caingangue. E isso foi onde hoje é o município de Alto Alegre. Quando houve a tentativa de entrar a pacificação, isso foi em 1912, foi onde hoje é Promissão, na beira do Ribeirão dos Patos, onde o Ribeirão dos Patos está desaguando no Tietê, na beira do Ribeirão dos Patos. Ali foi o acampamento. O primeiro acampamento foi na estação de Promissão. Então não havia só uma comunidade cangueira, eram grupos chefiados,
eles chamavam de recaquê, né? E aí a pacificação foi com o primeiro grupo. O primeiro grupo que chegou, aí os outros grupos continuaram internados na mata. Aí, lentamente, que vai. E o primeiro grupo, com o Recaquê, que é o chefe, né, Valvin, ou Valwin, em alguns registros, e ele vem com um grupo de guerreiros. Ele vem se aproximando e ele teria deixado para os demais membros do grupo dele, falou, ó, fique afastado. Se tiver algum problema com a gente, vocês vão embora. Aí ele chegou, se aproximou lentamente e aí o Capitão Bandeira vai né, e abraça ele, pega a bandeira do Brasil, aquela coisa positivista. Né? Bandeira do Brasil, toca o hino nacional, tal, porque eles tinham um fonógrafo. Agora, a outra versão é que foi a Vanuíri que fez isso. Quando ela percebeu a indecisão do chefe, ela vai lá e traz ele. Por isso que eu falo, as versões pacificou e eles ficaram numa área, só que o que ocorreu depois? Com o avanço do povoamento, aquelas áreas ficaram muito valorizadas para a plantação de café. Aí eles tiveram que ir para outra área onde eles estão hoje. Hoje eles estão em Icatu, né, em Braúna e na cidade de Arco-Íris, né, que é a terra indígena Vanuíri. As crianças acabavam sendo, né, as mais, digamos assim, mais frágeis, então eles capturavam e tem uma história que ocorreu aqui na região, mais perto de Lençóis, eles capturaram uma criança e eles deram o nome dela de Eugênia. E aí ela seria criada como uma cristã, ou seja, seriam apagados os traços indígenas. Isso foi em 1863 e a palavra eugenia, que se remete a por isso, não existia ainda. Limpeza, né? E não existia, olha que interessante. A palavra eugenia vai surgir 20 anos depois. E aí eles, e quando você lê o relato, não tinha o acento circunflexo. Eugênia, a gente lê Eugênia, mas se escreve Eugenia. Sim. E eles deram o nome da menina de Eugênia. Sabe, é uma ironia da história, né? Antecipando em 20 anos a questão da pureza da raça. Você vai eliminar os traços indígenas. Será criado como uma cristã.
Porque todo espaço do estado de São Paulo é terra caminhante, né? E a gente foi colocar um limite para a gente, cercaram a gente para não poder andar. Então a gente não consegue hoje achar caça, a gente não consegue pesca, a gente não consegue ter o cuidado porque falam que deram aquelas terras que eram férteis, mas não são nada férteis, são terras lavadas, que a gente não consegue produzir. E ainda além disso, os fazendeiros à nossa volta, eles plantam, né, que é o agronegócio, e matam as nossas abelhas, matam a nossa natureza, plantam demais como se não tivesse, como se a gente não tivesse cuidado com as nossas nascentes, porque na verdade até as nossas nascentes hoje são contaminadas com agrotóxicos, e isso não é bom para nós. Então, do nosso alimento, eu posso falar para vocês que ele é passado de geração em geração, que é o milho roxo, né? Não só o milho roxo, mas tem outros alimentos, mas eu vou colocar específico o guerechachã, que é o milho roxo, né? Que ele foi passado de geração em geração, mas de mulheres, né? Então não foi feito por homem, foi feito por mulheres. Então eu conheci o guerechachã pela minha bisavó, que passou pela minha avó, a minha mãe, hoje comigo, e que eu consigo passar isso para minha sobrinha. Não que eu estou pulando os meus filhos, eles aprendem comigo, mas que é missão nossa, mulher, de cuidar da nossa cultura caingangue. A criança caingangue, pelo menos eu como mãe de 2 jovens, um de 18 e outro de 14 anos, eu falo assim que vem desde a gestação, né? Então você começa a conversar com a sua criança desde a hora que você está gestando ela, lá a hora que você fica sabendo, olha, agora eu vou ser mãe, estou aqui, tá aqui dentro do meu ventre, né? Então desde ali eu vinha conversando com meus filhos porque minha avó me ensinou daquele jeito. Conversa com ele, porque ele é um pai tanque. É pai, é foco, mas a mãe é carinhosa, né? E ele precisa, desde a hora que ele tá ali dentro, até a hora que ele, né, chega a hora dele nascer, dele crescer, já tá com 18, ele precisa saber que ele saiu, mas de uma barriga caingante, né? Que ele é indígena. E ele não tem que falar que ele é mestiço. Porque muitos eles escutam falar assim, eu sou mestiço. Mestiço para nós não existe, mas existe caingangue, porque nasceu num território caingangue, né? E que a gente não deixa assim ele viver outra cultura. Então, o meu, desde quando nasceu, desde quando eu estava amamentando, os primeiros passos até hoje, vai bater o pé, vai cantar, vai dançar, vai aprender a língua mãe, vai aprender a comida caingangue. É preciso, porque se você deixa ele solto, ele pega esse caminho. E isso não é bom. Porque eu falo assim que se forma
um bom cunhão, um bom pajé desde bebezinho. Mas isso não é a gente que escolhe. Isso é que ele já nasce com um dom. Mas só cabe a gente ir cuidando dele como cultiva uma plantinha para ele crescendo e você vendo quem é ele. O nome também não vem de ele nasce e eu falo, vai ser Paulo ou vai ser Pedro. A gente decide conforme ele vai crescendo, né? Então eu falo, eu recebi o meu nome, a minha avó que deu o meu nome, eu já estava já com 18 anos de idade. O meu nome é Kitcheran. Por que Kitcheran? Porque eu falo assim que eu vivo de fases, que é a lua. Kitcheran é lua bonita, né? Então, ela tem suas fases, né? Assim como também a gente escolhe o nome das crianças. O meu filho mais novo, o nome dele é Cauê. Vem ver. O Pedro Henrique, que tem 18, ainda não tem nome, porque a gente está trabalhando em cima disso. Então, tudo é trabalhar. A minha sobrinha, ela já tem o nome dela, mas é porque ela já nasceu com o dom de ser cunhã. Então, a gente tem todos esses cuidados, né? Eles vão para a escola de funk, vão para a escola de branco, mas a escola maior para aprender a língua, a nossa cultura é dentro de casa. Não existe outro lugar, não existe escrita para o povo caingangue, que se aprende dentro de casa. Se aprende no cantar, se aprende no brincar, se aprende no trabalhar, porque às vezes quando fala trabalho, as pessoas acham que é trabalho escravo, mas para nós o que é trabalho é brincadeira, porque eu estou nessa construção, para mim é brincadeira, porque eu dou risada o dia inteiro, porque falar que nem outro é cansativo, o sol, que é Rancamar, é quente, mas que para mim aquilo ali foi um sonho que eu sonhei há 25 anos. Então, eu falo assim que para mim, eu estou brincando com 40 anos de idade, né? Então, isso é muito importante. Mas eu preciso passar essa importância do significado das coisas para os meus filhos de um jeito brincando também. Mas que tudo tem brincar, mas que também tem um momento sério, a hora de você agradecer em volta de uma fogueira também. Nasceu no Japão, com um ano, veio no Brasil. E Japão é Niigata. Entrou no navio, 46 dias, e mamãe entrou no navio, 46 dias até chegar no Brasil. Nunca saiu em cima do mar. Depois chegou no Brasil, montou os trens, depois já eu quase não respirava assim direito, quando para Caferanda, para outra cidade, papai falava para a mamãe, que acho que não vai até outra cidade. Daí foi chegou no Planeta da Independência. Chegou lá, para dormir também não tem nada, né? Então, turma, cascava aquele milho, pegava aquele palha, né? Não sei que jeito que fazia, fazer colchão, que nem colchão. E ponhava pano, dormia em cima. A casa era feita de coqueiro, né? Coqueiro não sei, tá? Aí de dia entrava vento, de noite aquele luz da rua, né? Durante o dia, sol, aquele vento, tudo. 3 anos planta café. 2, 3 anos não dá, só fica desse tamanho, né? Aí pedia para o patrão dessa mãe uns 2 anos para colher café, para vender, para sair para comprar terra, né?
Eles fizeram várias sementes de hortaliças, né? Mas plantava, ficava assim bonitinho, a galinha ciscava tudo, então não tem nada para cuidar, não tem. Agora depois, foi do café, não limpa embaixo, não montou no meio assim, aí em cima desse aí, plantava mesmo tudo. Nada, o único que crescia é nada, outra coisa, faltava, morre tudo. E incorporaram mesmo assim, foi o arroz e feijão, né? Que eu acho que arroz, feijão, a mandioca, né? Que Mandioca, uma vez, tirava aquele sopletinho, né? E cozinhou só amargo. Perguntou na vizinha, não tem que tirar mais um, né? Aquele branquinho. Aí cozinhou, ficou gostoso. Era assim. E turma na volta da roça, todo mundo arrancava mandioca para ir embora, para comer. Papai não gostava de nada do vizinho, do outro não levou mais. Hoje eu também arrancar esse mandioca, amanhã fica sem comer um dia para outra. Mas né, os brasileiros, eles não entendiam, né? Então, todo mundo caçoava, né? Muitos japoneses, porque eles estavam comendo terra. Mas mal eles sabiam, né, que eles estavam fazendo um teste, testando. Na realidade, estavam fazendo um teste, né, do pH da terra. Então, eles japoneses falavam, né? Por isso que as nossas ficavam tudo viçosas, bonitas, plantação, produtividade, né? Porque os brasileiros não conseguiam. Então, assim, juntava 3, 4, 5 famílias, eles já montavam uma associação. E essa associação, às vezes, ficava como escola, ou senão eles juntavam, eles se reuniam para conversar sobre o que eles não tinham como, né? Então, com essas famílias, eles conversavam como que nós vamos trabalhar em grupo, como que nós vamos fazer, aquela família está precisando disso, né? Então, eles se comunicavam. E depois, a primeira coisa era construir uma escola. Então, se eles, ou a associação, ou alguém, em algum lugar ficaria a escola, mas você pode reparar que todos os bairros têm escola. Então, as crianças ficavam ali. Por uma certa idade já tinha escola, né? E agora tinha essa escola onde iam todas as crianças para desde português. Quando eles falavam em construir escola na época que eles faziam associação antigamente, eles queriam escola com escolas. Então, todas as escolas em Guarulhos, naquela época, tinha campo de beisebol, dentro do campo de beisebol já dá para fazer um dokai que eles faziam, né? É o sumo. Então, isso daí eu acho que hoje eles conseguiram trazer, né, até hoje, assim, alguma coisa que no clube ainda o pessoal, né, tem o beisebol, tem não, mas tem karaokê, tem, né, igual nós temos o desfile, né. Então, tudo isso daí eu acho que o Bomodori, né, também junta bastante. O Bomodori que acho que junta mais jovens, né, e os outros beisebol também. Bom, enfim, eu acho que o que eles sofreram e conseguiram, né, a parte de educação, de tudo, tem contribuído, não sei até quando que vai continuar, mas a gente quer que continue, né? Porque eu tenho sobrinho, né, sobrinho neto, mas só que também é diferente.
chegava no Porto de Santos, os primeiros imigrantes japoneses, né? Aí entraram na fazenda para trabalhar na lavoura de café. Meu pai nasceu em 1921. Né? Eu nasci em 1946, né? Nesse sítio que eu estou morando agora. Então, nesse sítio nasceu meu pai, eu, meu filho, meus netos também. Então, o sítio já faz 105 anos. Quando os meus avós vieram aqui, então era tudo mata, virgem. Então, eles se mataram, queimaram, aí plantaram café, certo? Em tempo do meu pai, até no tempo meu, foi plantação de café. Aqui todos, aqui mesmo era tudo café, certo? Condições era bem difícil, certo? Porque tem que desmatar para depois plantar. Hoje, tecnologia planta café, 3 anos, já 2 anos dá café. Antes, levava 5, 6 anos para começar a dar fruto. Né? Então, passou um momento bem difícil, né? Cidade de Cafelândia teve uma colonização, ouviu, né? Hirano. 2 anos, 3 anos antes. Lá, por motivo de doença, então, bastante pessoas apareceram. Agora, Dr. Shuhei Uetsuka, quando procurava fazer colonização, então ele viu, local que índio concentra é local saudável. Então, ele fez colonização aqui em Promissão. O local que concentrava tinha cemitério de índio, né? Então, aqui, pelo ver, em 1938, foi cavado esse cemitério, certo? E mais um que eu admiro, a cultura. O que é a cultura? Ele fez um turim, um santuário, para fazer uma missa em memória dos índios, uma vez por ano. Então, essa é a cultura. Né? Porque cultura japonesa, o pessoal fala, nós temos que sempre agradecer ao antepassado, fazer. Gente, quando faz uma festa aqui, primeira coisa que eu reúne pessoal, hoje nós estamos aqui fazendo festa, mas nunca podemos esquecer o antepassado que sofreram, né? Para nós ter essa felicidade, né? Cada território existem diferentes grupos que habitam, né, que vivem, que mostram a sua história de vida, sua forma de viver, seu olhar para o mundo. E esses grupos têm olhares para o mesmo território muito diferentes. Estão marcados no território pelas alterações que o ser humano faz na paisagem, os objetos que ele constrói, e também nas narrativas, as histórias que são contadas sobre esse território. Muitos desses objetos a gente encontra como enterrados, né? Porque o tempo vai passando, são diferentes temporalidades que um território envolve, que a gente às vezes só consegue entender e descobrir esses encontros entre diferentes temporalidades a partir destes objetos, né? Que muitas vezes estão enterrados ali. Então, por isso a Terra conversa com a gente, porque é a partir das camadas que a gente entende as temporalidades, é ali que a gente encontra essa produção humana que fala um pouco do estilo de vida e da forma como esses grupos olham o mundo, né? Principalmente aquelas sociedades ou aqueles grupos em que a escrita não era tão forte, mas sim a oralidade. E muitas coisas vão se transformando ao longo do tempo. Essas narrativas às vezes chegam muito diferentes para nós. Quando a gente começa a falar sobre terra e território, uma coisa que sempre aparece são os caminhos. E para diferentes grupos, caminhos são coisas diferentes também. Um elemento que sempre é citado quando a gente fala em caminhos é a ferrovia.
Essas sim têm narrativas muito antagônicas, né? Para alguns, por exemplo, para os ex-trabalhadores da ferrovia, a ferrovia é um misto entre o lugar de trabalho, do sustento, mas também de exploração. Para algumas comunidades como a japonesa, como os Terena, né, a comunidade indígena Terena, que vieram para cá morar aqui na região, muitas vezes forçados, a ferrovia significou o transporte, a chegada até esse território. Para os Caingangue, por exemplo, a ferrovia significou o massacre, a exploração, né, as políticas de pacificação que foram feitas aqui na região. Para os Caingangue, então, caminhos não eram os trilhos do trem, né, mas eram o quê? As trilhas na mata, que hoje já não são mais encontrados, porque as aldeias Caingangue estão cercadas por quê nessa região? Pela cana-de-açúcar. Quando a gente conversa com os trabalhadores da cana, os caminhos são os carreadores, né? Que são aqueles caminhos dentro dos canaviais. Então, no mesmo território, a gente encontra narrativas favoráveis, desfavoráveis, e essas narrativas nos contam muito sobre esses encontros de grupos e tempos diferentes. Há um tempo atrás, a gente teve acesso a uma publicação lá do início da década de 80. E essa publicação tinha uma imagem que nos marcou muito. Era a imagem do Montículo Caingangue, que é um cemitério, né? Um lugar de sepultamento, um lugar de vivência. E em cima desse montículo tinha um tori. O que é um tori? É um portal japonês, um portal de acesso à ancestralidade, ao espaço sagrado. Nós ficamos muito curiosos para saber o que aquilo significava. E nós fomos conversar com a comunidade japonesa de Lins e o que eles nos contaram? Que aquele tori foi construído quando esses primeiros grupos japoneses chegaram à região, né? Eles vieram, assim como muitos imigrantes japoneses, né? Vieram para o Brasil para tentar uma vida melhor. E chegaram a uma região aqui, tiveram um surto de malária, se eu não me engano, em que muita gente morreu, eles mudaram para a região aqui de Lins. E chegaram a encontrar um Montículo Caingangue e eles pensaram, se aqui os povos originários, né, os povos indígenas habitavam, então deve ser um lugar seguro. E ali eles construíram as suas casas. E construíram um tori em cima desse montículo, próximo a esse montículo. Por quê? Para mostrar que ali estavam os ancestrais desse território, dessa terra. Então, ali a gente percebeu um primeiro encontro lindo entre essa comunidade originária, né, os grupos indígenas que já estavam sendo expulsos da região pela chegada de novos habitantes, e os povos, a comunidade japonesa que estava chegando para tentar uma nova vida e com um respeito tremendo ao território, àquela terra, mostrando ali o seu respeito e homenageando os ancestrais desse território. Kishi Sakai nasceu no Japão em 1910, mas desde a sua infância ele já mostrava uma certa aptidão para conhecer outros grupos. Ele se preocupava com a questão da linguística, da nova língua japonesa com a antiga. Ele frequentava aldeias no interior do Japão para conhecer as formas de viver daqueles grupos. E na década de 1930, o Kishi Sakai veio como um de tantos imigrantes, né, tentar essa vida melhor aqui no Brasil. Ele se estabeleceu no estado de São Paulo e começou, junto com outros pesquisadores japoneses que estavam aqui, vieram todos como agricultores, né? Eles formaram um grupo e começaram a fazer pesquisas de diferentes áreas aqui no interior de São Paulo. O Kishi Sakai trabalhou na região sul do litoral de São Paulo, trabalhou também no Vale do Ribeira, né? E eles começaram a tentar entender um pouco, né, essas populações do passado, dos territórios onde eles estavam habitando agora. E nessas pesquisas eles foram formando o Kishi Sakai, mais especificamente com esse olhar para a arqueologia, começou a formar uma grande coleção de objetos, imagens,
aquarelas que ele mesmo desenhava, fazia no seu diário de campo. Ele formou uma grande coleção, que a gente fala uma coleção arqueológica e etnográfica. Mas, na década de 1940, ele voltou para o Japão para tentar financiamento para essas pesquisas, ele e outros companheiros, né? Só que eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Então ele foi impossibilitado de retornar ao Brasil por quase 20 anos, Só lá no final da década de 60 que o Sakai consegue voltar com a sua família para o Brasil e recuperar sua coleção em que estava dispersa. E isso é interessante, porque essa coleção mostra para a gente, a dispersão dessa coleção mostra a rede que esses pesquisadores japoneses formaram no Brasil. Então, tinham partes da coleção em diferentes partes do Brasil, e ele consegue juntar essa coleção novamente, fazer uma exposição, né? E essa coleção acaba ficando no asilo onde ele faleceu. Sem saber o que fazer com essa coleção, né, eles entraram em contato com o Laboratório de Evolução Humana da Universidade de São Paulo, da USP, e essa coleção foi doada. Com acesso a essa coleção, nós fomos convidados nas comemorações dos 100 anos da imigração japonesa de Linz, para montar uma exposição com esse acervo maravilhoso do Kijo Sakai aqui na região. Foi uma exposição muito bacana, né? Mas eu acho importante dizer que, como nós tivemos acesso a essa publicação que ele fez na década de 80, numa oficina com a comunidade japonesa para formar essa exposição, os japoneses não queriam ir para essa oficina. E depois nós descobrimos que eles não queriam ir porque eles tinham raiva do Kijo Sakai, porque ele escavou aquele montículo Kaingang onde estava o Tori. E eles ficaram muito bravos, acharam um desrespeito àquele lugar sagrado, aquele território, aquela terra, né? Só que depois, quando eles começaram a ver esses objetos, né, essa coleção, eles falaram, olha, se ele não tivesse escavado, isso tudo teria se perdido ao longo do tempo. Então a gente percebeu também, né, uma transformação na própria forma de olhar para o Kijo Sakai, até da própria comunidade japonesa. Isso foi muito legal. Então, nós temos essa coleção hoje, que essa coleção foi doada para o Museu de Linz, né? O museu foi construído para abrigar não só essa coleção, como também o acervo da comunidade japonesa, né? Para garantir essa continuidade, para garantir uma maior visibilidade dessas coleções. A sociedade brasileira tem uma dívida histórica com alguns grupos, né? A gente sabe, como eu disse, são vários grupos, né, vivenciando o mesmo território, e ao longo do tempo, esses grupos foram hierarquizados, né? Alguns foram considerados importantes, que a sua história tem que ser evidenciada, contada, porque era uma história importante, e outros grupos foram colocados em um outro patamar, como aqueles grupos que deveriam ser esquecidos, né, os grupos que não contribuíram muito, ou que contribuíram no passado e hoje não contribuem mais. Então, o que a gente acredita é que essa dívida histórica tem que ser sanada, né? Que nós precisamos trazer essas formas de vivenciar o mundo, de enxergar a vida com mais força no presente. Né? A arqueologia nos ajuda a contar histórias desses grupos que antes ficavam invisibilizados, né? Então, a nossa proposta, e não só nossa, mas a proposta hoje, quando a gente pensa em museologia, quando a gente pensa em criação de identidade, nas narrativas oficiais, é inserir esses grupos que muitas vezes foram marginalizados. Então, os museus têm um papel, assim, crucial nessa proposta, né? A ideia é trazer essas narrativas com a mesma importância, a história de vida desses grupos, sua forma de considerar o mundo, o meio ambiente, olhar, né, de viver com a mesma importância de que outros grupos tiveram, muitas vezes a elite das cidades, né? Por exemplo, outro grupo que normalmente é invisibilizado, não só as comunidades indígenas, mas os imigrantes, também trabalhadores e trabalhadoras, as mulheres, as crianças, né? Normalmente os museus não demonstram, não trazem essas histórias. Então, para nós, tanto a educação
como museu, né, a educação patrimonial, as escolas são muito importantes. Por isso que no âmbito da exposição Kijo Sakai, foi feita lá em 2008, né, nós tivemos a formação de professores, a gente acredita que projetos que valorizem a educação, né, para contar essas novas histórias, vai transformar essas novas gerações, né, que vão passar a valorizar esses outros olhares para o mundo, essas outras formas de viver. Então, a verdade é, nós temos que pensar a nossa identidade a partir de diferentes grupos e não com uma história oficial única que desvaloriza tantas vivências.
Música